Boa, dá para ver minha tela aqui? Sim. Vou dar prosseguimento. Aqui também? Beleza. Sim, Show de bola. Podemos começar? Pode sim. Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Pessoal, primeiramente, boa tarde. Feliz de estar aqui podendo apresentar sobre o sistema de vibe coding junto com Databricks Apps. A gente vai conhecer um pouco como combinar essas duas coisas nesses 2 dias de palestra no DevFest Pernambuco. Vocês já devem ter participado de outras palestras parecidas ou ainda vão participar, mas essa eu quis trazer com o contexto de Databricks, né? Então, a gente vai conhecer um pouco como explorar essa ideia, mas antes de tudo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês, é uma alegria. Agradecer ao Gabriel pela organização, todo o time que está de apoio e de suporte. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos lá falar um pouco sobre esse tema. Antes disso, eu queria me apresentar, né? Então, quem sou eu? Sou Lucas Porto, nascido e criado em Campina Grande, na Paraíba, nordestino, formado em engenharia elétrica pelo UFCG. Sou pai, né? Então, minha esposa está grávida de um bebezinho. A gente vai ter um presente ano que vem, se Deus quiser. E sou atualmente Senior Scale Solution Engineer na Databricks. Tá aqui meu LinkedIn também para que vocês possam me adicionar, para a gente poder continuar essa conversa e estabelecer conexão. E, basicamente, o Scale Solution Engineer, para quem não conhece, tem o papel de fazer o onboarding, principalmente dos clientes na Databricks. Então, a Databricks é uma plataforma de dados em A que várias empresas estão utilizando hoje em dia para implementar diversos workloads, principalmente a parte de data warehousing, engenharia de dados, mas também agora a parte de IA. E o nosso papel no time de STS, como a gente chama, é ajudar esses novos clientes a utilizarem a plataforma de forma totalmente desbloqueada. Quando a gente, muitas vezes, vai se basear totalmente na documentação, vai querer se virar por conta própria, a gente pode encontrar alguns bloqueios, então nosso time ajuda para que os clientes eles possam superar todos os bloqueios e ter uma experiência bem mais suave. E qual que é o nosso objetivo com a conversa de hoje? Então, vocês agora, do lado esquerdo, profissionais de dados que querem conhecer as últimas tendências de mercado, querem estar atualizados, conhecerem o que está na ponta, digamos assim. Vocês já devem ter ouvido falar sobre vibe coding, eventualmente vocês já construíram alguns apps utilizando vibe coding, mas provavelmente vocês não sabiam que isso era possível fazer na Databricks também. E aqui do lado direito, vocês, ao final da sessão, vão saber como utilizar as técnicas de vibe coding, como construir um Databricks app, e também tendo principalmente esse ponto aqui que eu destaco, que é a visão do potencial de valor que os apps podem trazer tanto para a sua carreira quanto para sua empresa. A gente vai ver o que o app pode trazer de diferencial e como a gente pode aproveitar isso na nossa jornada. Então, como que a apresentação está dividida, eu coloquei ela aqui em 3 partes. Primeiro, essa introdução geral, o que é o Databricks App. Depois a gente vai ver na prática, né, a gente vai construir um app utilizando o Vibe Coding, que é um app de predição de corridas de táxi em Nova York. Então, não só a gente vai ter os conceitos, mas vai ver um pouco disso na prática. Eu acho que isso é super importante para fixar o conteúdo e vocês realmente verem o valor da coisa. E no final, com esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês, o que é que vocês podem fazer a partir daqui? Que ações que vocês podem tomar para não só ficar nas ideias, mas que vocês possam colocar em prática em um ambiente próprio. Vou falar mais sobre isso no final da apresentação. Então, legal. Vamos falar um pouco sobre Databricks Apps nesse contexto. Imagino que todos aqui já devem ter ouvido falar de vibe coding. A ideia do vibe coding é basicamente você simplesmente, em palavras simples, você simplesmente tem uma ideia, você vai colocar isso na forma de um prompt utilizando linguagem natural, você vai ter uma ferramenta que, por meio de IA, ela vai começar a construir o aplicativo para você. Então, essa ideia, pessoal, do vibe coding, por mais que tenha esse termo que pode ter se tornado uma certa brincadeira, até uma certa piada, ele tem um valor
muito bacana que está associado aqui. Por quê? Porque se eu sou profissional de dados, eu tenho conhecimento de construção de pipelines de engenharia, construção de modelos de IA, modelos de machine learning, etc. Mas, poxa, eu não tenho conhecimento para construir um app, sendo que com o vibe coding eu posso ter várias ideias bacanas, eu posso simplesmente colocar isso numa ferramenta e converter essas ideias em projetos. Essa é a ideia e o valor por trás do vibe coding. E ferramentas conhecidas no mercado como Cursor, Lovable, até o próprio Google com Antigraph agora e várias outras estão focando nessa parte porque, como vocês estão vendo, não é simplesmente brincadeira, não é só experimentação, a coisa está ficando cada vez mais séria e várias empresas estão até aplicando isso para começar a construir as suas aplicações. E aí eu comento também sobre um conceito que a gente fala de aplicações baseadas em dados IA. Então, qual que é a ideia por trás desse conceito? A ideia é que você não vai ter simplesmente um aplicativo solto, por assim dizer, que ele vai ser só botões, interações, mas que a partir dessas interações, o seu aplicativo ele seja totalmente conectado com os dados da sua empresa, seja tanto para fazer consulta quanto para enviar os dados das interações, tá? Um banco de dados transacional e também os modelos de IA. Que tipo de aplicações a gente está falando aqui? Um Uber da vida, por exemplo. Então, imagine que, poxa, eu quero ir de um ponto de partida para um destino. O que está rodando por detrás dos panos? Eu tenho um modelo de machine learning que vai me trazer o valor que vai ser cobrado nessa corrida. Então, vai ter um modelo que vai trazer esse resultado e também a melhor rota. Não só isso, a gente tem outros exemplos aqui, como o Fitness Tracker, outros aplicativos que vão mostrar os dados de forma mais dinâmica. E outro exemplo, até com o Gabriel que está aqui presente, é o aplicativo do iFood. Então, vocês imaginem que no iFood, poxa, a gente abre o aplicativo com base nas nossas compras anteriores, com base na nossa localização, com base no horário e vários outros fatores que estão até escondidos para a gente não enxerga. Ele vai mostrar para você os primeiros elementos da UI, qual é o melhor restaurante naquele momento com base no seu consumo. Então, tudo isso alimentado por dados e por IA que a sua empresa gerencia. Essa é a ideia por trás desse conceito. E aí vem a pergunta, por que a gente está falando de aplicativos se eu sou um profissional de dados? Por que eu devo pensar em aplicativos se a gente já tem notebooks e dashboards na Databricks? Então, se a gente for pensar em notebooks, ele é ótimo para o público técnico. Então, se eu sou engenheiro de dados, eu construo um pipeline, eu tenho outro engenheiro de dados que eu quero mostrar para eles, vão entender. É super tranquilo para entender. Mas se eu pego uma pessoa de negócio, uma pessoa de marketing, uma pessoa de finanças, ela vai lá para o notebook e vai pensar, beleza, estou entendendo nada, não sei o que significa ou qual valor que isso pode trazer para mim. A gente pode dar um passo a mais, que é ter dashboards. Então, posso pegar os dados que eu tenho e construir uma interface visual para que os meus usuários entendam um pouco como que está funcionando as tendências dos meus dados e possam aplicar filtros, etc. Mas ainda assim, isso é de certa forma limitado, porque imagina que um usuário ele tem uma pergunta que não está respondendo naquele dashboard, ou ele tem uma pergunta mais complexa do tipo assim, por que eu estou vendo uma tendência de subida? Qual o impacto disso no meu negócio? E quais ações eu posso tomar? Um dashboard por conta própria, ele não responde isso. Mas no aplicativo, a gente pode combinar tanto a parte visual quanto o modelo de IA que vai responder essa pergunta dessa pessoa de negócio. Isso que é o valor desse conceito de aplicativos. Isso permite que os usuários tenham essa interação muito mais flexível e personalizável. Mas aí vem um certo desafio, no sentido que, se a gente for pensar na forma tradicional de criação de aplicativos e para colocar eles realmente disponíveis na nossa empresa, a gente já começa a pensar em complexidade. Então, por exemplo, eu vou ter que construir um aplicativo que vai passar por todo o pipeline de DevOps, ou eu vou ter que investir muito do meu tempo para construir esse aplicativo, para pensar em todos os componentes, todos os elementos, como que isso se conecta com os outros sistemas, e também, naturalmente, a parte de segurança, que é super importante, que é não dar brechas para que hackers ou mesmo outras pessoas que têm conhecimento específico nessa área possam se aproveitar disso e burlar o nosso sistema. Todas as preocupações são importantes, claro, mas a gente vai ver um pouco sobre como, combinando vibe coding
na Databricks, a gente consegue superar, em parte, essas dificuldades, esses desafios para o contexto que a gente está falando. Isso é super importante porque, imagina novamente aqui essa visão, tudo que um dev ele tem que aprender para construir uma aplicação da forma tradicional. Então ele tem que aprender sobre HTML, CSS, JavaScript, a conexão com banco de dados, o que é Node.js, como fazer a comunicação, etc. Para uma pessoa de dados pode parecer muito confuso à primeira vista. E aí vem essa pergunta, será que tem uma forma melhor de nós, como profissionais de dados, alcançarmos um objetivo parecido com o que os devs alcançam, mas nesse contexto mais especializado? E a resposta é sim, tem uma forma melhor de fazer isso e melhorar essa experiência. E uma das alternativas é o Databricks Apps. Então, vou falar um pouco aqui sobre o que é a ferramenta e o que ela provê de diferencial, né, em comparação com outras ferramentas, o que a gente tem na Databricks. Então, para quem não conhecia ainda, a Databricks, para além dos pipelines de dados, modelos de ML, IA, etc., a gente consegue criar aplicativos também na Databricks. Isso é uma ferramenta que foi disponibilizada recentemente, em junho desse ano, e a ideia não é simplesmente ter mais uma ferramenta disponível, mas é se conectar com todo o ecossistema Databricks para que a gente aproveite tudo que está ali construído. Então, primeiro de tudo, os apps, eles são baseados, eles são sustentados pela nossa ferramenta de governança e segurança, que é o Unity Catalog. Unity Catalog é uma ferramenta que permite com que a gente aplique governança salvando todos os metadados relacionados aos objetos que estão na Databricks. Então, pense em tabelas, pense em esquemas, pense no volume, nos dados não estruturados, tudo isso pode ser governado com o Unity Catalog. Não só isso, mas também, como a gente está vendo aqui, os modelos de IA, os nossos warehouses, nossos bancos de dados transacionais, todos os objetos eles são governados na Databricks por meio do Unity Catalog. Governança em que sentido? No sentido de permissões, então, só os usuários que eu dei permissão para acessar um recurso, eles podem consumir esse recurso no nível de acesso que eu quero, auditoria também, isso totalmente no contexto de apps. Se um usuário entra no meu aplicativo, eu vou saber qual usuário entrou, quais ações ele tomou, etc. E também a parte de autenticações para que só usuários Databricks possam entrar no aplicativo que eu criei, né? E com isso a gente consegue superar um dos desafios que eu mencionei ali atrás, que era a parte de segurança. Então, o Unity Catalog ele vai nesse sentido. Se a gente for pensar em outros recursos ou serviços que a gente pode se conectar a partir do app, então pense no app como realmente uma porta, uma interface que vai estar conectada com múltiplas coisas que a gente pode colocar, tanto dentro da Databricks, como vocês podem ver aqui em vermelho, quanto fora também. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o nosso warehouse, se eu quiser ter um dashboard no meu aplicativo ou simplesmente uma tabela que pode renderizar de forma dinâmica, dependendo da consulta que o usuário fizer. Ele pode estar integrando modelos de machine learning tradicionais, modelos de IA. Ele pode estar integrando vector search se eu quiser ter uma aplicação para RAG, que seria, por exemplo, perguntas e respostas com base em documentos de PDF. A gente consegue construir isso aqui na Databricks também. E a ideia de New Dashboards, mencionei um pouco dashboards do Genie também, que é a nossa ferramenta de linguagem natural para fazer perguntas com base nos dados, e outros serviços como serviços externos, serviços em cloud, APIs externas também. Tudo isso novamente governado com o Unity Catalog. Então, a gente consegue ter tanto uma disponibilidade de recursos para se conectar, quanto aquele aspecto de governança e segurança que eu mencionei para vocês. E aí, a gente pode pensar também como que vai acontecer essa dinâmica de construção do aplicativo e interação com ele. Primeiro que a ideia é que o aplicativo ele seja desenvolvido por nós, times de dados, eventualmente devs, se tiver disponíveis, mas se não, a gente mesmo pode construir. E ele vai ser consumido pelos times não técnicos, né? Então, times de vendas, marketing, finanças e outros. A ideia, novamente, é a gente conseguir uma vitória dos dois lados. Do nosso lado, superando a barreira de não ter o conhecimento próprio do desenvolvimento de aplicativo e ainda assim conseguir, por meio do vibe coding e ferramentas próprias, e do outro lado, para que esse time não técnico possa obter valor também do que a gente constrói na plataforma. Então, acaba sendo uma vitória para os dois lados nesse sentido.
pode vir a pergunta nesse momento. Legal, Lucas, mas você está falando de Databricks Apps, uma ferramenta nova que foi disponibilizada em junho, mas quem que utiliza isso hoje? Será que tem empresas que estão utilizando isso na prática? A resposta é sim. A gente já vê várias grandes empresas no mundo que já têm aplicativos construídos, já estão disponibilizados de forma constante para as equipes internas, para que elas possam obter valor. Então, a gente pensa em empresas como Mastercard, Workday, Adobe, Adidas e várias outras que já têm apps construídos para vários e vários propósitos. A gente vai ver alguns exemplos aqui e eles já estão, contudo, obtendo valor a partir disso. E a gente, naturalmente, vai ver como construir um app também e poder entrar nessa mesma jornada que várias empresas estão seguindo. Legal, então, depois de eu falar sobre toda essa parte conceitual, a gente pode ver um pouco na prática. Então, vamos começar a botar aqui a coisa para funcionar. A gente vai ver como que acontece na Databricks. Imagine o seguinte cenário. Eu tenho uma ideia. Então, eu tenho um dataset de corrida de táxi. Esse dataset já está pronto. A gente vai ver ele na Databricks. Tenho uma ferramenta para vibe coding, que no meu caso vai ser o cursor. E tenho o local onde eu vou hospedar essa aplicação de forma totalmente segura, que é o Databricks App. Qual que é a minha ideia ao final disso? A minha ideia é que eu seja capaz de construir um aplicativo que o usuário possa entrar nele, ele vai ter um mapa interativo, ele vai poder clicar, então a primeira vez que ele clicar vai ser o ponto de partida, e a próxima vez que ele clicar vai ser o ponto de chegada. Eu quero que essa minha aplicação, ela colete o CEP, né, o código postal, desses dois locais automaticamente, e por meio de um modelo de machine learning, possa calcular qual que vai ser o custo dessa corrida. Então, essa é a ideia da nossa aplicação, e vamos ver se a gente consegue fazer isso utilizando o Vibe Coding com essas ferramentas que eu mencionei para vocês. Como que vai ser o nosso fluxo de trabalho? Primeiro, a gente vai escolher a nossa ideia, que no caso vai ser o cursor, a gente já pegou isso. Nós vamos ver como criar o app na Databricks em si, que vai ser simplesmente um local que a gente vai poder trazer o nosso código. A gente vai deixar o app criado e vai fazer o deployment dele finalmente. Boa, então vamos lá, compartilhando a minha tela. Provavelmente, acho que vocês não vão vê-la toda, então deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar a minha tela inteira do computador para que vocês possam ver tudo aqui. Boa. Legal, então estamos aqui, primeiramente, na interface da Databricks. Esse aqui é um workspace. No final da apresentação eu vou falar um pouco mais sobre os detalhes desse workspace aqui. Mas, como vocês podem ver, a gente pode estar entrando, pode estar se conectando os nossos dados, acessando datasets públicos, caso a gente queira. Eu posso, se eu tivesse datasets na Google Cloud ou em outras clouds, eu posso trazer ele para cá também, eu posso conectar, criar pipelines de engenharia de dados, GenAI, SQL, várias coisas a gente pode criar, porque a Databricks é realmente uma plataforma de dados e as possibilidades são quase infinitas nesse sentido. Mas para hoje, a gente vai estar focando nessa nossa aplicação, e o primeiro passo, como eu falei para vocês, é a gente pegar o nosso dataset, ter o modelo de machine learning, e a gente vai conectar esse modelo dentro do nosso app. Aqui do lado esquerdo eu vou clicar em Workspace, então eu vou ter uma lista de notebooks que eu criei, vou acessar essa parte aqui do GDG Recife, clicar nesse primeiro, que é o Fairmount Training. Então a gente vai dar uma olhada nesse carinha aqui. Pessoal, esse notebook que vocês estão vendo na tela, que vai estar gerando esse meu modelo de ML, eu não tive que escrever nenhuma linha de código para ele. Ele também foi gerado a partir do Vibe Coding. Então, como que eu fiz isso? Eu não tive que sair para uma plataforma ou para uma ferramenta externa. Aqui mesmo na Databricks, se eu clicar nessa estrela roxa aqui no canto superior direito, a gente tem acesso ao nosso assistente. E se eu voltar aqui no histórico de conversa, eu estava interagindo com ele para que ele pudesse completar a criação desse notebook para mim a partir desse prompt inicial, que foi baseado nesse dataset que eu tenho disponível, me ajude a criar um modelo machine learning para predizer o valor da corrida baseado no CEP de partida e de chegada. E com isso ele começou a criar todo esse notebook para mim para fazer toda a parte de EDA, análise exploratória dos dados, criação do modelo em si, utilizando um LightGBM, e ao final de tudo, ele vai estar disponibilizando esse modelo para ser consumido por meio do endpoint na Databricks. Então,
esse modelo ele vai ser traqueado totalmente utilizando a ferramenta de MLflow que a gente tem aqui disponível. Aqui, por exemplo, se eu quisesse melhorar esse modelo, poderia ter várias execuções em paralelo com diferentes parâmetros e comparar qual que seria a melhor versão, mas no caso de hoje, que é mais simples, eu só peguei a primeira iteração mesmo e a gente vai utilizar ela aqui para o nosso caso. No final, vocês podem ver aqui que ele criou o endpoint e a gente vai dar uma olhada nesse endpoint como é que ele ficou. Mas antes disso, queria mostrar para vocês o dataset. Então, se eu vier aqui do lado esquerdo, eu tenho um preview do meu catálogo. Clicando aqui em samples ou exemplos, a gente tem um dataset das corridas de Nova York e eu tenho esse carinha aqui com uma tabela e ele tem esse esquema. Então, eu tenho o momento que o usuário ele foi pego, né, pelo taxista, quando que terminou a corrida, a distância, quanto que ele pagou, o CEP de chegada, o CEP de partida, o CEP de chegada. A gente tem esses dados aqui para utilizar para o nosso modelo. No meu caso, só utilizei o CEP, mas poderia estar utilizando os outros dados também. Então, legal, a gente já fez a primeira parte aqui. Se eu ver aqui novamente do lado esquerdo, a gente vai ver que tem essa opção de serving, que é onde o nosso modelo está sendo servido. Aqui vocês podem ver que tem o nosso modelo que nós criamos, o Fairmont Zip Code, mas a gente tem vários outros aqui também. Então, modelos do GPT, do QM, que é o modelo chinês, Llama 4, Gemma e vários outros, eles estão disponíveis aqui na Databricks para a gente utilizar também, né? Então, a gente precisa ir para fora, criar todo um esquema de conexão complexo. Isso aqui já está disponível na Databricks para a gente utilizar, mas no nosso caso, a gente vai utilizar esse carinha aqui, nesse caso. Ele está escalado para 0, para não ter consumo, mas o que eu vou fazer é que eu vou mandar uma requisição de exemplo para esquentar esse cara, para ele ter ele disponível aqui quando a gente for consumir. Vou fechar essa tela, para a gente ver que ele já está aqui preparado para ser utilizado. Como que a gente vai consumir esse cara? Vai ser totalmente baseado nessa URL que ele gerou e também nesse bloco de código aqui, que vai permitir com que a gente passe uma requisição para esse modelo por meio de um sistema externo, que no nosso caso vai ser o modelo de IA. Tem um detalhe aqui, pessoal, que como eu mencionei para vocês, com o Unity Catalog, como tudo é gerenciado, eu fiz um passo que foi o de pegar o que a gente chama de Service Principal do aplicativo que vai ser criado, e eu já dei a permissão para que ele pudesse consumir esse modelo. Lembrando daquele conceito que eu falei para vocês, né, de segurança, se eu não tivesse feito isso, o aplicativo não poderia consumir esse modelo aqui. Então, legal, o endpoint já está criado. Vamos para a parte de criação do app em si. Se eu abrir novamente a tela inicial da Databricks, posso vir aqui do lado esquerdo, vir em Compute, e para quem não tinha visto isso ainda, se vocês utilizam, já utilizaram Databricks, a gente tem essa tab aqui na área de Compute, que é a tab de Apps. Então, se eu clicar nela, a gente já tem um app, o esqueleto do app já criado, né, que a gente vai utilizar hoje, mas se eu quisesse criar outro, bastaria clicar aqui em Create App, e eu tenho aqui vários templates que eu posso estar utilizando. Então, imagine que se eu quero criar um aplicativo baseado em Dash, eu posso, baseado em Flask, Gradle, Shiny, Streamlit, que é o que a gente vai utilizar hoje, Node.js. A gente pode simplesmente pegar de um template aqui e começar a utilizar, mas se eu quiser criar um totalmente customizado, eu posso também. Também ele fornece templates para propósitos específicos. Então, se eu quiser criar um chatbot, por exemplo, se eu quiser só ter uma interface que vai estar chamando OpenAI por detrás, eu posso clicar aqui. Vocês podem ver que a gente pode selecionar o Serving Endpoint, que pode ser um GPT da vida. Então, com poucos cliques, a gente pode ter um aplicativo que já vai estar pronto para esse propósito aqui específico. Mas no nosso caso, como é algo bem customizado, eu selecionei essa opção do Hello World e a gente vai construir a partir do zero praticamente. Voltando aqui, eu só queria mencionar antes de tudo para vocês que esses são os recursos computacionais que estão disponíveis para sustentar o nosso app, né? Então a gente vê 2 CPUs, 6 GB de memória, e também o fato de que eu posso tanto criar um app do zero, caso eu queira, mas eu posso aproveitar apps que já estão disponíveis no nosso marketplace também. Então, se eu quiser me inspirar, e como outras empresas estão criando, tem alguns apps que já estão disponíveis lá para a gente só instalar e começar a utilizar aqui dentro. Boa. Vindo aqui em Apps, novamente, eu posso clicar no Recife GDG, que foi o app que eu criei, e ele está aqui
pronto, mas tem um detalhe que se eu clicar aqui no source, que vai ser a base de código, ela está vazia, com exceção desse arquivo do app.yaml, que vai ser a estrutura do app. Ele só está dizendo que eu vou ter o Streamlit, run e o app.py, que vão ser os comandos utilizados para executar o meu aplicativo. Mas tirando isso, ele está totalmente vazio. Se eu clicar aqui em deploy, a gente vai ver que ele vai gerar um erro, porque não tem nada realmente disponível para utilizar aqui. Mas a gente já tem um modelo de mel. Qual é o próximo passo agora? Levar isso para o cursor e começar a brincadeira. Então, como que a gente vai fazer? Vou vir aqui no cursor, estou com ele aqui pronto, e dando um contexto para vocês, o que a gente tem aqui no cursor? Para quem não conhece ainda o cursor, utilizou outras ferramentas, a ideia é bem parecida, tá? Do lado esquerdo, eu vou ter uma experiência bem parecida com o que a gente tem no VS Code, que é as minhas pastas, os meus arquivos. No meio eu posso ter um terminal, por exemplo, para executar alguns comandos. E no lado direito, a gente vai ter a experiência de estar se conectando com o agente próprio do cursor. Então, é por meio dessa ferramenta que a gente vai construir o nosso app aqui. Vocês podem ver que eu não tenho nenhum arquivo próprio da aplicação, eu só tenho pastas ponto alguma coisa, que são pastas auxiliares, mas o aplicativo em si a gente não tem nada aqui. Então, como que a gente vai construir esse nosso aplicativo? Vou trazer para cá o cursor e eu já tenho um prompt pronto. Eu vou copiar e trazer aqui para o cursor e a gente vai utilizar ele no nosso caso. Vamos dar uma olhada nesse prompt e entender como que eu montei esse caminho aqui para a gente criar o nosso app. Então, aqui tá dito, baseado em um conjunto de instruções que eu estou chamando de set1, criei um aplicativo Streamlit, chamado New York City Taxi for Vibe Coder, para ser implementado no Databricks App, utilizando Streamlit, está conectado nesse endpoint. Eu estou passando o endpoint do modelo aqui. E também eu estou falando que ele está baseado em dataset samples das viagens de táxi em Nova York. E aqui eu falo o propósito do aplicativo, que é para predizer quanto que vai custar as corridas, totalmente baseado no resultado desse modelo que está sendo servido por meio do endpoint, né? Então, várias informações para falar tudo o que eu quero e como essas coisas estão conectadas. Mas qual que eu diria que é o ponto de destaque aqui, que é diferente de outras implementações? Então, com base na minha experiência, eu vi que simplesmente se eu passar esse prompt aqui, a primeira versão do meu aplicativo ela realmente não vai ser legal. Vários detalhes vão ser pulados. Então, o que eu percebi foi que eu vi outros colegas fazendo isso também, eu comecei a testar, eu vi que dava certo, que é você ter um conjunto de instruções, então são um conjunto de arquivos em Markdown, para poder dar mais instruções sobre como que você quer criar esse aplicativo. E aqui eu tenho dois conjuntos, eu tenho o set2, que ele é um pouco mais generalista, então seria interessante caso eu quisesse utilizar esse mesmo conjunto de arquivos para vários apps que eu esteja criando, isso é bem interessante. Eu, infelizmente, não consegui colocar eles numa qualidade boa o suficiente para aplicar para múltiplos prompts, mas o que eu fiz foi trazer esse set1 aqui, que é um conjunto de instruções também, mas totalmente especializado para esse aplicativo que a gente vai construir. E interessante o fato de que esse conjunto de instruções que vocês estão vendo aqui, 6 arquivos em Markdown, eu também não tive que escrever eles manualmente. Eu simplesmente fui no GPT, compartilhei a minha ideia de aplicativo que eu queria construir e pedi para ele gerar esses arquivos para mim, para trazer para o cursor. Então, ele fez isso, trouxe para cá, eu só fiz algumas modificações simples, e a gente tem esse carinha pronto, e é o que a gente vai passar por meio do nosso prompt. Antes de executar, vou fazer só uma coisa que eu vou garantir que o meu modelo ele vai estar disponível aqui para ser consumido. E vamos rodar, vamos ver o que acontece. Enquanto executei aqui o prompt, enquanto ele está executando, vamos dar uma olhada nesses arquivos de instrução. Então, aqui do lado esquerdo, se eu clicar em North Star, a gente vai ver que esse North Star, estrela do norte, vai ter as orientações principais para a construção. Então, eu estou falando aqui em cima, observações. Eu quero que você se baseie na documentação da Databricks, para aplicativos do Streamlit. Eu não quero que você crie arquivos auxiliares, não quero que você tente mexer no .ignore, quero que você faça o aplicativo estar no modo Dark Mode, e quero que você crie um arquivo, um script, melhor dizendo, de teste,
chamando de test setup, que vai validar que tudo está funcionando de acordo com o esperado. Isso é até um ponto que eu deixo de recomendação para vocês quando vocês estiverem fazendo aplicações parecidas, que é pedir para a ferramenta no final gerar realmente um script, não só dar uma olhada por cima, mas gerar um script que vai rodar os comandos para testar se a comunicação entre os componentes ela está funcionando ou não. E aí, se não tiver, a própria ferramenta ela pode fazer as modificações necessárias e a gente evita de ter que estar fazendo várias interações aqui dentro. Também passei mais detalhes dos objetivos do projeto, né? Então, falar que ele vai utilizar um modelo de ML que foi criado no LatVM por meio de endpoints. Ele vai ter, nesse aplicativo, um mapa interativo para os usuários selecionar as localizações. Toda vez que o usuário clicar, ele vai automaticamente inferir o código postal das localizações e vai utilizar esse código postal, melhor dizendo, para gerar as predições do valor de corrida. Ponto 5 aqui é como que ele vai estruturar esse aplicativo. Então, ele vai estar estruturando uma pasta chamada componentes e vai ter aqui todos os arquivos que a gente vai estar utilizando para o nosso aplicativo. Vai ter o app.py, aplicativo em si, componente do mapa, do preditor, a parte de feature engineering, que é só um tratamento melhor das features que a gente vai utilizar, geocode para estar processando os códigos postais, model loader para o modelo e formodel para realmente executar a predição. Se a gente for dar uma olhada no map e markdown do map, são detalhes a mais para o mapa. Então, eu estou falando que vai ser um aplicativo que vai utilizar o Streamlit Folium. Ele vai estar centralizado em Nova York, passei até aqui as coordenadas do mapa. Ele vai retornar latitude e longitude, tanto para partida quanto para chegada. E ele vai passar isso para essa função auxiliar getZip aqui. Na UI, eu estou falando que eu quero que ele dê um trato na estética da aplicação para que seja interessante para o usuário. No Predictor, ele vai basicamente pegar exatamente as features por meio da UI e passar isso para a função auxiliar. E no Model Loading vai ser como que a gente vai pegar essas features e vai chamar o modelo a partir delas. E aqui o que eu fiz para ajudar o cursor foi passar um exemplo, né, que a gente chama de one shot, que é pelo menos dar um exemplo para ele de como que ele poderia chamar esse modelo, ao invés de ele tentar montar o código por conta própria, porque pode acontecer aqui, pessoal, de que ele pega uma documentação antiga, então a gente pode trazer um exemplo, uma das formas que a gente pode superar essa barreira. E por fim, a estrela do sul aqui nesse caso, eu tenho os requerimentos da minha aplicação, a estrutura do app, do ponto de vista de UI, então eu tenho o título, o propósito, o mapa do lado esquerdo, a predição do lado direito e uma nota de rodapé, então tudo isso pronto aqui pra gente. Do lado direito, a gente viu que ele completou os 7 pontos que ele planejou, então a gente vê aqui toda a sequência de ações que o cursor tomou, e vamos ver se esse carinha está funcionando aqui dentro. Se eu rodar esse comando do Streamlit Run AppPy, ele vai disponibilizar para mim no localhost. Se eu vier para cá, vamos dar uma olhada como que esse cara tá. Olha que legal. A gente tem aqui do lado esquerdo o sidebar. Aqui no meio a gente tem o mapa. Se eu clicar, tem um ponto de partida. Cliquei de novo, tem um ponto de chegada. Ele está coletando o zip, mas se eu clicar aqui para fazer a predição, vamos ver se dá certo. Está calculando, volto na Databricks, estou vendo que o meu modelo está disponível, ele está esquentado aqui, mas ele não está trazendo o cálculo. Olha que interessante, pessoal. Então, até nos testes que eu estava fazendo isso estava acontecendo, mas eu deixei de propósito para mostrar para vocês esse fato de que a gente não precisa se deixar levar pela frustração de não ter tudo pronto da primeira vez. É natural, claro que a ferramenta não faça tudo certo de primeira, mas com algumas interações a gente pode falar simplesmente aqui de volta no cursor, tal e tal coisa está acontecendo, revise o código e garanta que esse problema vai ser superado, né? Então a gente pode fazer isso para garantir que o nosso aplicativo ele vai estar funcionando de forma correta. Mas não nos deixando levar por esse bloqueio, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse aplicativo local e a gente vai trazer para Databricks, vamos entender como que isso funciona. Então, se eu vier aqui novamente no app, eu tenho esse comando, que é o Databricks Sync Watch. Ele vai pegar, a partir de uma autenticação que eu fiz, utilizando o Databricks CLI, no cursor, com esse ambiente aqui, vai pegar todos os arquivos
da minha localização e vai trazer para esse local aqui no meu workspace. Então, vou copiar o comando, vou trazer aqui para o cursor, vou abrir um novo terminal, trago aqui e passo o perfil de autenticação, que no caso vai ser o Recife GDG. Ele vai mostrar para mim que ele está trazendo todos os arquivos aqui, que foi deletado, que foi atualizado, e a sincronização já foi feita por completo. Voltando aqui na Databricks, se eu clicar em Sandbox, a gente tem componentes aqui disponíveis. Até atualizar para a gente ver tudo bonitinho. Então a gente tem esses carinhas prontos aqui para poder utilizar com a nossa aplicação. Bacana. Depois que eu tenho os arquivos, como que eu posso fazer para realmente ver a minha aplicação aqui? Isso vem nesse comando, que é o Deploy to Databricks Apps. A gente vai fazer a mesma coisa por meio do cursor e posso vir aqui, trazer esse comando, Profile Recife GDG. Ele vai preparar essa base de código que a gente montou e voltando aqui na Databricks, se eu atualizar, eu vou ver que ele está começando o processo de implementação. Legal? Super rápido, 7 segundos. Será que já está pronto? Clicando aqui nesse link, a gente vê aqui exatamente o mesmo aplicativo que eu tinha local. Com poucos cliques, eu já tenho esse carinha aqui disponível para mim. Novamente, pela UI, vocês podem pensar, poxa, mas isso aqui não tá legal, tá meio feio, tem umas coisas meio quebradas. É normal quando a gente está fazendo esse processo de vibe coding, e a ideia é que a partir dessa base inicial, a gente vá interagindo e melhorando o nosso aplicativo cada vez mais. Lembrando daquela dica, né? Se a gente conseguir montar arquivos de instrução bons o suficientes, a gente pode até eventualmente passar um prompt meio vago, meio ambíguo, e ainda assim ele vai seguir os detalhes que a gente tem em mente. Mas não queria me limitar aqui para essa visão meio fraca desse aplicativo. Eu queria mostrar para vocês uma versão que me deu o trabalho de melhorar para a gente ver aqui como que funciona, né? Então, se eu voltar no Databricks App, esse aqui ele está apontando para o Sandbox. Mas se eu vier aqui e selecionar essa opção de Deploy using a different source, vou passar uma nova base de dados que eu quero utilizar. Venho aqui em Workspace, Shared, Recife, Streaming Fair, vou dar um Select, Deploy. Ele vai se preparar para o deployment. A gente vai aguardar alguns momentos. Opa, Cândido, pode falar. Lucas, Gabriel aqui. Estou pedindo aceite permissão aí. Você poderia aceitar, por favor? Com certeza. Opa, vou fazer isso agora. Obrigado. Bacana. Vamos voltar aqui então. Vou compartilhar minha tela inteira. Se eu clicar aqui no Running, vamos ver o que a gente tem agora. E o que a gente tem é uma outra versão do aplicativo melhorada, tá? Então vou clicar aqui no local de origem, Nova York. Vou colocar um ponto de chegada. Só ver aqui se ele vai estar carregando corretamente. Vou esquentar aqui o modelo novamente. A gente pegou o ponto de partida, coloquei um ponto de chegada. Ele traz aqui do lado direito essas informações. Se eu clicar aqui em Predict Fair, olha que legal, balões. E a confirmação de que o endpoint foi chamado com sucesso. E a gente vê o valor aqui da corrida. Então, olha que legal. Não só eu tenho esse mapa interativo aqui que o usuário ele pode estar utilizando. Coloco ponto de partida, ponto de chegada para diferentes situações e posso estar fazendo aqui a predição também. Naturalmente, como vocês podem ver, dependendo do uso, ele pode dar pequenos bugs, mas essa é a ideia do aplicativo de Vibe Coding. A gente vai montando ele e aos poucos a gente vai ter a construção completa para estar utilizando aqui. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Que a partir de mais interações a gente pode melhorar esse nosso aplicativo para ele estar realmente funcional. Se eu vier aqui no modelo de ML e eu atualizar, a gente vê que de fato ele foi chamado, né? Então não é um dado mocado, mas realmente ele chamou o modelo
e disponibilizou esse resultado aqui na UI. Vamos tentar mais uma vez, ver se ele aparece aqui o resultado. Ponto de partida. Ponto de chegada. Aqui ele não está trazendo, mas isso é um detalhe que acontece às vezes. Boa. Pessoal, mas não só esse aplicativo que eu mostrei para vocês aqui, eu queria mostrar um outro, mas antes uma reflexão no valor, né? Então, esse aplicativo, ele não está solto, por assim dizer, ele não está, hospedado em outro local totalmente diferente, que eu tenho que me preocupar com a infraestrutura, a parte de comunicação, com diferentes sistemas que ele vai estar conectado, etc. Isso aqui está hospedado na Databricks, com base no Catalog, como a gente viu, de forma totalmente segura e controlada, porque todas as ações elas são traqueadas e elas só acontecem se a gente der autorização para esse Salesforce Principal consumir os serviços, né? Então, não é tipo assim, eu fiz o vibe coding com o app, ele está estourando o meu limite de requisições e eu nem sabia que isso ia acontecer. Na verdade, os passos aqui eles são controlados e a gente consegue alcançar esse objetivo. Se eu vier aqui nesse app que eu queria mostrar para vocês, é um app da Disney, que um dos nossos colegas da Databricks criou. E esse app aqui, pessoal, ele foi demonstrado para o time da Disney. De fato, não é só, como a gente pode pensar, uma brincadeira de vibe coding, mas de fato, esse app foi demonstrado para eles. Então, vamos dar uma olhada em como que funciona esse carinha aqui. Se eu der um play, a gente vai ver que nós vamos ter um mapa de calor que vai começar a ser gerado nessa localização, e a gente está olhando aqui para o mapa da Disneyland. Então, vocês podem ver que esse mapa de calor corresponde aos visitantes do parque, e eles estão separados em vários brinquedos diferentes. Mas imagine a seguinte situação. Eu tenho cerca de 20 pessoas da minha equipe que vão estar tirando dúvidas dos visitantes, ajudando eles em alguns problemas que eles tenham, ou dando conta da fila que pode estar um pouco lotada, etc. E aí, se eu tenho só 20 pessoas, eu quero ter uma alocação eficiente dessas 20 pessoas. Mas como que eu vou fazer isso simplesmente olhando por dentro do parque? Não faz sentido, né? Então, imagina que eu tenho um sistema que vai detectar onde que esses visitantes estão por meio de um mapa de calor e eu consigo checar também como que os meus colaboradores eles estão espalhados. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 para cada quadrante que eu estou dividindo, mas vocês veem que no canto superior esquerdo eu tenho poucas pessoas, então não preciso de mais funcionários. Mas imagina que eu construo um modelo de IA que vai definir de forma automática a quantidade otimizada de colaboradores para cada região. E isso a gente vê aqui do lado esquerdo, vocês podem ver que a quantidade mudou. No quadrante superior esquerdo tem um 3, no outro tem um 12, no outro tem um 13, 13 e assim por diante. Então, ao invés, pessoal, se eu sou um cientista de dados, de eu demonstrar isso por meio de notebook, falando assim, nossa, eu tenho um modelo incrível que vai solucionar o seu problema de alocação de colaboradores, mostrando no notebook, provavelmente as pessoas de negócio não iam entender tão bem, mas se eu construo um app e eu mostro isso aqui, imagina como isso vai brilhar os olhos do time para o valor que você vai estar trazendo internamente. Então, essa aqui é a ideia por trás dos apps aqui. Ele tem outras funcionalidades, então a gente vê a parte de receita, eu posso até interagir com os meus dados por meio do Genie, eu posso fazer perguntas utilizando a linguagem natural, do tipo, qual é a atração que está tendo o maior tempo de fila, etc. A gente pode fazer perguntas nesse sentido também. Então, era isso a parte prática que eu queria mostrar para vocês. E agora, voltando para o nosso deck, continuando a nossa conversa do que vocês podem fazer a partir daqui com esse conhecimento. Então, a gente viu 2 ideias hoje do que a gente pode construir com apps. O app simulador de Uber, por assim dizer, e também o app da Disneyland. Mas imagine que vocês podem construir um detector de fraudes, ferramenta de forecasting, esse aqui que é muito comum, que é um chatbot Q&A baseado em produto. Então imagine que no contexto de vocês têm vários documentos de PDF, isso é muito comum para empresas do setor jurídico, que você tem pessoas que vão manualmente olhar o PDF e buscar por informações. Imagina que vocês têm um pipeline que vai pegar esses dados não estruturados, converter em dados estruturados, e vai ter um agente que vai ser utilizado no interface para a pessoa simplesmente chegar no aplicativo e fazer perguntas com base no PDF, para extrair qualquer informação. Isso aqui traz valor imenso para as empresas. Mas tem outros exemplos aqui, então, simulador de imagem interativo, configuração da campanha de marketing e vários outros, né? Então, a gente pode pensar em várias ideias aqui que podem ser
implementadas. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui é que, pessoal, por incrível que pareça, o dataset que eu utilizei, o modelo de machine learning que eu criei, o aplicativo criado, toda essa conexão foi feita de forma totalmente gratuita. Então, eu não tive que gastar nenhum centavo para montar essa demonstração para vocês, tirando a parte do curso, é claro, mas na Databricks em si eu não tive nenhum curso associado. E está aqui na tela o QR Code para que vocês possam também criar um workspace Databricks de forma totalmente gratuita. Aqui não tem pegadinha, porque ele não vai pedir um cartão de crédito, não vai ter um consumo no final do mês, é realmente só o e-mail que é pedido. Com poucos passos, em poucos minutos, a gente já vai ter um workspace totalmente disponível para vocês replicarem não só essa mesma ideia que a gente viu hoje na apresentação, mas várias outras ideias super legais que eu tenho certeza que vocês têm em mente, né? Então, tanto por meio de QR Code quanto por meio desse link aqui, databricks.com/learn/free edition, vocês podem criar o workspace de vocês e começarem a testar também. E eu trouxe isso aqui porque trouxe esse destaque, né? Porque a edição gratuita da Databricks é um investimento de mais de $100 milhões que a Databricks está fazendo em treinamento e educação, e a nossa ideia é realmente estar mais próximo de vocês que são estudantes, profissionais de dados que têm ideias super legais e querem testar, querem colocar isso em prática, e eventualmente não poderiam fazer isso com a forma normal da Databricks. Com a edição gratuita, a gente consegue colocar isso em prática. Então, tem inclusive várias universidades dos Estados Unidos que já fizeram parceria com a Databricks, como Berkeley, Duke e várias outras, que estão, inclusive, trazendo a Databricks para o currículo dos estudantes. Então, olha que legal. Aqui no Brasil, a gente também está com iniciativa, a gente tem um programa chamado Academia. Então, se vocês têm interesse de, quem sabe, trazer a Databricks para a universidade que vocês estão estudando hoje ou para que vocês se formaram, basta entrar em contato comigo e a gente pode estabelecer essa conexão e trazer a Databricks para a universidade de vocês também. Então, fazendo uma reflexão aqui do que a gente apresentou, né? O que é a visão da Databricks para o futuro de apps? A Databricks tem esse lado muito forte que é a flexibilidade. Então, hoje eu construí no Cursor e trouxe isso para a Databricks, mas a gente quer expandir isso para muito mais. A gente quer que essa conexão seja ainda mais fluida, vocês possam construir esse app em qualquer lugar e simplesmente implementar ele na Databricks. Também a gente tem essa visão para o futuro que nenhum aplicativo vai ser pequeno ou grande. Esse aplicativo que a gente criou hoje é relativamente pequeno para um caso muito simples, mas eventualmente no futuro a gente vai ter suporte para aplicativos bem mais complexos também e com a parte de observabilidade bem mais melhorada, por assim dizer. Então, a pergunta, quanto que faz sentido utilizar o Databricks App e quando eventualmente pode não fazer sentido? A gente vê aqui do lado esquerdo que exemplos que a gente viu de exploração para os dados, lógica de negócio, serviços da API baseado em dados, chatbots, RAGs, tudo faz super sentido criar com o Databricks App. Mas, por outro lado, quem sabe não, por enquanto, aplicativos mobile, que a gente vai querer colocar no Play Store, no App Store da vida, conteúdo estático e também aplicativos voltados para o público externo. Isso ainda não está disponível no Databricks Apps, mas a gente espera que no futuro breve a gente consiga fazer essa parte, principalmente essa parte aqui também. Legal, então, se vocês querem conhecer mais sobre o Databricks App, o que vocês podem procurar? Recomendo esses links aqui, então, se vocês querem mais exemplos, tem esse link do apps-cookbook.dev, vocês podem ver mais exemplos de construção dos apps, documentação pública também, os blogs e os repositórios no GitHub, que a gente tem vários outros aplicativos já construídos, e também vocês podem entrar em contato com o time de contas na Databricks, que a gente pode estar estabelecendo essa parceria com as empresas de vocês também. Então, é isso, pessoal. Essa é a apresentação que eu queria trazer para vocês. Estou aberto agora para perguntas e respostas, mas queria enfatizar aqui que do lado esquerdo, Databricks 100% gratuito, tem um QR Code na tela para vocês começarem a aproveitar desde hoje. QR Code para o meu LinkedIn também para a gente se adicionar, continuar essa conversa. E queria aqui também agradecer novamente a oportunidade de estar apresentando para vocês. Para mim é um prazer poder estar falando de um assunto que eu acho super legal, super massa, e poder estar estabelecendo essa conexão com vocês. Então, novamente, muito obrigado, pessoal. Opa. Tá aberto o microfone. Ele tá pegando. Ah, não, É no outro. você tá com o quê?
Mas dá pra falar. Então, a gente tá falando. Lucas, Opa, tá me ouvindo? tô ouvindo. Beleza. Tá. Você teria algum exemplo de algum produto de GDI que a Databricks está para lançar agora? Poderia dizer aí que algumas próximas releases aí? Uhum, com certeza. Então, é legal compartilhar isso, porque a gente está com uma ferramenta nova que está em beta por enquanto. Então, ela não está ainda disponível na versão gratuita, mas eventualmente quando tiver GA, como a gente chama, ela vai estar também disponível lá, que é o que a gente chama de Agent Bricks. Então, a ideia do Agent Bricks é fazer com que a construção de agentes seja fácil também, porque previamente, para montar um agente, nós temos que montar toda a parte de código, toda a parte de chamada de ferramentas, etc. Isso era relativamente complexo para quem não tinha conhecimento específico. E com a Agent Bricks, em poucos cliques, a gente pode estar montando esse agente, tá? Posso abrir aqui brevemente para vocês um ambiente. Abre um ambiente aí pra gente ver. Aproveitar, tem o Sandbox aqui pronto para a gente ver isso na prática, né? Então, essa versão aqui que vocês estão vendo, pessoal, do Sandbox, nosso que o time usa, e aqui do lado esquerdo a gente tem esse novo bloquinho, que é o bloquinho do Agents. Então, imagine o seguinte, eu tenho todos esses endpoints aqui dos modelos fundacionais que a gente chama, GPT, Gemini, Claude, etc. E eu quero criar um agente a partir disso, e eu quero eventualmente integrar o meu aplicativo. Se eu fosse fazer isso na mão, poxa, demoraria um tempo razoável, daria um certo trabalho. Mas com Agent Bricks a gente consegue fazer isso de forma mais eficiente. Então a ideia do Bricks é que, imagina que Bricks em inglês, tijolo, cada um desses vai ser um bloco de um agente já pronto, que vocês só precisam conectar os dados de vocês e ele já vai estar pronto para ser consumido. Um deles é, por exemplo, o Information Extraction, que vai estar fazendo uma extração de informações chaves a partir de JSON estruturado. A gente tem o Knowledge Assistant, que vai ser o RAG, que vai permitir basicamente com que a gente faça perguntas e respostas a partir de arquivos. E que arquivos são esses? Aqueles PDFs que eu mencionei para vocês. Eu posso trazer PDFs daqui para Databricks e simplesmente falar assim, ó, os PDFs estão aqui na sua localização, cria um agente para responder para perguntas e respostas a partir desses dados. Só isso, pessoal. Poucos cliques e a gente já tem isso pronto. Não só isso, se eu quiser construir uma coisa mais complexa, claro que eu posso fazer na mão aqui com LLM customizado, mas a gente pode ter também uma arquitetura chamada Multi-Agent Supervisor, que eu vou ter, por exemplo, o meu extrator de informações, mas eu posso ter também um servidor MCP. Então, imagine que eu quero fazer uma pergunta que vai combinar o contexto tanto dos arquivos PDF que eu tenho local aqui, quanto numa pesquisa web da vida ou de outro sistema que eu queira combinar. Então, a gente pode fazer isso tudo na Databricks também. Ó, mais alguma pergunta? Pessoal, poderia fazer as perguntas depois que desse o seu LinkedIn, talvez contatar aí, até por vaga, previsão de vagas na Databricks aí, eu não estava de olho. É isso aí, tem que aproveitar. Tem uma prometida para mim, hein? Opa, vamos conversar. Tu já começou. Alguém vai fazer uma pergunta, por favor? Ok? Não tem essa dificuldade de colocar Databricks dentro da universidade. Qual a dificuldade da Databricks chegar na UFPB, fazer algum projeto, alguma parceria? Ah, legal. Pronto, com essa parte, com relação às universidades, eu diria que o nível de parceria que a gente vai estabelecer vai depender muito do interesse, principalmente, eu diria, dos professores. Porque a visão que a gente tem é que a gente possa estabelecer uma coisa mais estruturada com vocês, então ter sessões, por exemplo, de workshops, eventualmente trazer o Databricks para o currículo ou montar realmente um projeto que vai fazer parte da grade curricular de vocês, né, que vai trazer um valor para vocês. Então, não vai ser simplesmente um teste que vocês vão fazer na plataforma, mas isso vai estar realmente trazendo
pontos para vocês nas cadeiras, por exemplo, né? Então a gente quer ter uma profundidade maior nesse sentido, mas aí tem essa dependência também no lado dos professores que são os responsáveis pelas cadeiras. Eu diria que esse é o ponto principal. Eu acho que tudo perguntou mais no sentido de parcerias com universidades, por conta que várias empresas têm. Se a Databricks tem interesse nisso. Uhum, interesse é muito grande. Eu diria que a gente está no começo ainda no nosso programa, né, que é o programa Academia. É uma iniciativa própria, né, então programa de voluntariado, a gente ainda está estruturando isso, dando os primeiros passos e quem sabe no futuro a gente vai ter algo mais consolidado para trazer de proposta. Obrigado, Lucas. Só mais uma pergunta? Não, eu queria agradecer pela palestra. Oi, eu falar aqui do Persis. Obrigada pela palestra, foi muito bom. Até para a gente poder pesquisar um pouquinho mais e entender um pouco mais também sobre Databricks. Obrigadão. Legal. Valeu, pessoal. Obrigado novamente. E a gente se fala. É isso aí, meu amigo. Um abraço. Agora aqui será papai. É isso aí. Até mais. Um grande abraço. Até mais. Obrigado. Até também.